O Marco Antônio foi pego de surpresa e veio nos agraciar com a sua presença aqui, porque não era ele, era outra pessoa que não deu certo, e era outra pessoa que estava para vir também, não deu certo, e aí então o escritório indicou ele e ele veio. Só agradecer, né? Então o Marco Antônio já veio aqui tantas outras vezes, lá do Maria Dolores de Jales, né, do Madô, sempre nos trazendo uma mensagem que fala a alma. Então vamos aproveitar. Fique à vontade, mãe. Boa noite a todos. A gente agradece a oportunidade para falarmos de Jesus. E hoje, para a nossa reflexão, a gente trouxe o item 5 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10 tem como título bem-aventurado os misericordiosos. Um dos tópicos do quinto tem como subtítulo reconciliar-se com os adversários. É uma passagem do Evangelho onde Jesus diz o seguinte: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao solícito, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último sentido. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, conciliar depressa com o adversário é a sugestão de Jesus, enquanto estamos a caminho com ele, enquanto estamos aqui. Quantas vezes nós já desencarnamos guardando ódios, ou a gente guardando ódio, ou alguém guardando ódio da gente, e a gente leva esse ódio para o mundo espiritual. E isso é muito problemático, porque no mundo espiritual a gente continua odiando. E muitas vezes, quando a pessoa está aqui na Terra, aquele que odeia vem obsidiá-lo, vem atormentá-lo. Essa é a cadeia que Jesus diz, a cadeia da obsessão. Ficamos ligados a esse tipo de sofrimento que muitas vezes nós todos passamos. Então Jesus sugere para a gente deixar as desavenças, desfazer as desavenças enquanto a gente está a caminho. Eu conheço uma senhora, duas irmãs, elas já com mais de 90 anos, a outra com mais de 80 anos, passaram anos sem se falar, sem conversar. Questões não muito grandes, mas questões que foram duas irmãs, até que em determinada situação, as duas foram, não digo obrigadas, mas foram convidadas a se juntar por conta da doença do familiar. E acabaram se reconciliando. Acabaram voltando às boas. 3 meses depois, a que já tinha mais idade desencarna. Então, que bênção que foi isso? Desencarnar sem carregar essa tendência do mundo espiritual. Porque é da lei do nosso Pai que nós devemos viver bem com todos os irmãos, procurar amar todos os irmãos. Enquanto nós desenvolvemos ódio, nós acabamos nos comprometendo, esse ódio acaba nos unindo. Pela lei divina, o ódio que desenvolvemos em relação ao outro acaba nos unindo a essa pessoa, quando na verdade nós gostaríamos de nos afastar dela. Allan Kardec, comentando essa passagem, ele mostra para a gente como é falso aquela ideia, como é falsa aquela ideia de que matando uma pessoa a gente extingue, o problema. A gente vê isso nos filmes.
né? Vai lá, matou, resolveu. A gente tem o conhecimento da vida espiritual, já sabe que não é assim que acontece. Ao matar uma pessoa, você vai colocá-la na sua cabeceira, dentro da sua casa, te acompanhando, te acorrentando. E Deus permite isso, porque o objetivo dele não é nos punir, né? Aprendamos a nos reconciliar. Mais ou menos como o pai faz com os filhos quando brigam e manda os filhos se abraçarem, ficarem juntos. Então Deus permite que, se não podemos nos unir pelo amor, nós vamos acabar nos unindo pelo ódio. E isso acontece todos os dias. Divaldo Franco, nós conhecemos tanto, né? Grande médico, ele descreve que ele passou 40 anos sob a obsessão de um espírito que ele não sabia o nome. Então ele apelidou de Máscara. No filme dele, inclusive, a gente vê essa cena, né? 40 anos aqui, porque na encarnação passada ele levou à morte esse espírito que nunca se perdoou, já havia mais de 300 anos isso, e continuava perseguindo. Então, qual foi a solução do Divaldo? Percebeu? No começo ele ficou apavorado. Esse espírito quase o levou ao suicídio mais de uma vez. E quando a ajuda espiritual, ele não prometeu. Mas o Divaldo se dedicou ao trabalho do bem. E ao se dedicar ao trabalho do bem, ele começou a angariar simpatias, começou a se vigiar no sentido de não cometer nenhum erro. E ele fala, né, que ele sabia que qualquer deslize dele, no campo moral, ele ia abrir brecha para aquele espírito atormentá-lo. Então, o procedimento dele no bem manteve aquele espírito afastado, ou parcialmente afastado, só observando. Em algumas ocasiões ele se aproximou, em algumas ocasiões, principalmente quando o Divaldo ainda era jovem, ainda não havia se dedicado ao doutrina espírita, embora fosse médium, não conhecia a doutrina espírita, ele atormentou, né? Realmente atormentou muitas vezes. O Divaldo conta o caso que ele, quando se mudou de Feira de Santana para Salvador, ele queria arrumar um emprego para conseguir ter um emprego, uma vida boa, condição financeira boa. Ele arrumou e poucos dias depois ele foi demitido. E aqui foi uma frustração tão grande para ele que ele chegou a pensar, a se suicidar, pensando de Divaldo Franco, mas influenciado por esse Máscara. E ele só cometeu suicídio porque ele viu a irmã dele que tinha se suicidado. E a irmã dele falou: não faça isso. Olha como eu estou sofrendo, você sabe como eu estou sofrendo. Não cometa esse erro. E ele não cometeu. E está vivendo ali até os 91, esse ano ele deve fazer 98 anos. Mas o que aconteceu? Já Divaldo Franco, quando tinha fundado a Mansão do Caminho, quando tinha recolhido crianças, teve uma ocasião que ele recolhe uma criança que tinha sido abandonada na porta da Mansão do Caminho. Embora tivesse cheio, não tivesse vaga, ele recolheu aquela criancinha, era uma menininha, muito fraquinha, chorosa, e ele leva essa menininha e vai levar para dentro da mansão, embora o pessoal não consiga subir. A gente não tem mais lugar para colocar. Ele fala: não, mas sempre tem mais lugar para uma pessoa e tal. E aí o Máscara aparece para ele. O Máscara, que durante um tempo tinha deixado de acompanhá-lo, embora não houvesse perdoado ele. Então eu vou deixar de acompanhar você por um tempo. E o próprio Divaldo fala que quando aconteceu isso, ele, Divaldo, ficou preocupado, porque por medo do Máscara, ele se mantinha na linha. Agora, sem o Máscara, ele ficava com medo de ter algum deslize. Mas, graças a Deus, não teve nada. E aí, quando ele recolheu essa menina, o Máscara reaparece para ele novamente. Você vai recolher essa menina? Eu vou, claro, você sabe, né? E você vai amar essa menina? Ele falou: claro, você sabe que eu sempre faço isso com todas as crianças que ele recolhe, botou o nome dele, muitas, né? E aí o Márcio falou assim: eu não posso odiá-lo mais, porque essa menina
foi minha mãe. Então eu não posso odiá-la mais. Aí o Divaldo brincando, não sei se o Divaldo falou isso mesmo na hora, mas quando ele conta, ele fala isso, né? Ele fala assim, então é sua mãe, né? Então eu vou aproveitar para, né, dar umas lições nela e tudo mais. E eu falo, não, imagina, ele falou, claro, você sabe que eu não vou fazer isso, né? Eu não sou mais aquela pessoa, no filme mostra isso, eu não sou mais aquele homem que te levou à morte. Eu já estou mudado. Te convido para mudar também. E de fato, isso explica depois, sendo colaborador de Paulo na mansão do caminho. Então, o único caminho que nós temos para reconciliar com nossos adversários é fazer o bem nessa ou em outras existências, porque nós temos também adversários no passado que nos acompanham, que percebem se nós estamos no caminho correto e principalmente se guardamos mágoas no coração. Se nós guardamos mágoas, essas mágoas servem de abertura para a influência desses espíritos. Porque se nós perdoamos as pessoas aqui na Terra, qualquer pessoa que nos ofende, qualquer pessoa que possa fazer o mal para a gente fecha a porta para eles. Mas se a gente não perdoa, se a gente procura ser duro com as pessoas que fizeram mal para a gente aqui na Terra, então nós abrimos campo, porque eles estão esperando exatamente isso, uma brecha na nossa misericórdia, na nossa capacidade de perdoar. Cada vez que eu falo, eu não perdoo, e aí eles falam, eu também não. Então, eles se aproximam de nós e começam a exercer a influência sobre nós, uma influência negativa. Então, nós devemos procurar sempre que possível a gente encontrar forças para perdoar as situações que a gente encontra nessa vida, porque esse perdão é benéfico para nós mesmos. Tem uma história no livro Alma Sem Destino, do Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, um grande companheiro do Chico Xavier. A história, uma história pequena, vou ler, é uma história que reflete a necessidade do perdão, como o perdão pode nos fazer bem. Então, o título da história é Podia Ser Pior. Então, o Hilário Silva nos descreve o seguinte: o médium Filgueiras era espírita de grande serenidade. Certa feita, um amigo que ele não via desde muito, visita-lhe a casa e, depois das saudações habituais, dá notícias do próprio pessimismo. Declara-se ausente de toda atividade doutrinária. Continua espírita de convicção, mas afastou-se do trabalho mediúnico, da leitura, das sessões, das preces. Então, no começo da história, o Filgueiras era um médico, estava em casa e recebia a visita de um amigo, que ele não via há muito tempo, um amigo que participava do movimento espírita, frequentava o mesmo centro que o Filgueiras frequentava. E já havia algum tempo que ele tinha desistido, tinha sumido, não frequentava as reuniões mediúnicas, as leituras, as sessões, as preces, as atividades na casa espírita ele tinha deixado de lado. E aí eu fiquei falando assim, mas por que você deixou tudo isso? Faz tanto tempo que eu não te vejo. E aí foi contado o que aconteceu com ele. Imagine você que minha infelicidade começou quando meu sócio conseguiu furtar quase tudo o que eu possuía. Foi terrível desastre. Então, a primeira coisa que aconteceu com ele, tinha um sócio, tinha um negócio, o sócio roubou quase tudo que ele tinha. E aí ele ficou em más condições, né? E aí o Filgueiras, quando ouviu isso, falou, mas podia ser pior. E aí ele falou em seguida, esse amigo, em seguida estabeleci uma pequena loja. No entanto, meu único empregado atirou fogo a tudo após o pago. Então, pouco ele tinha montou uma loja, mas o único empregado que ele tinha roubou tudo e ainda tacou fogo na loja. Ele perdeu
E aí o Figueiras fala, podia ser pior. O azar não ficou aí, pois quando me viu sem qualquer recurso, a companheira me abandonou, buscando aventuras inconfessáveis. Então, quando viu que ele estava sem dinheiro, a mulher, a esposa, abandonou ele. E aí o que o Figueiras falou para ele? Podia ser pior. Depois disso, ele fala, o amigo fala, minha única filha, aquela que ainda se mantinha ao meu lado, ouviu as insinuações de um homem que a seduziu, desprezando-me com amargas palavras. Ele tinha uma filha, e essa filha ficava com ele, acabou abandonando ele por conta de um homem, e fugiu e ainda brigava com ele, falando amargas palavras para ele. E o Figueiras podia ser pior. Por fim, diz o amigo, meu irmão, a única pessoa que ainda me dispensava proteção e carinho, foi assassinado por um salteador que escapou da cadeia. Então, o irmão dele foi assassinado por um ladrão que tinha fugido da cadeia. E aí o Figueiras podia ser pior. Aí ele fica nervoso com aquilo, né? Ele dá um sorriso mal-humorado, aquele sorriso sem graça, mas como essa, né? Como podia ser pior? 2 ladrões me acabam com os negócios, 2 malandros me acabam com a família, e um assassino me acaba com um único irmão. O que podia ser pior, Figueiras? Daí o Figueiras abanou a cabeça e respondeu calmamente. Podia ser pior sim, meu amigo. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá está conversando comigo de consciência purificada e mãos limpas. Sofrer dos outros é, de algum modo, trilhar o caminho que Jesus transitou. Mas fazer sofrer aos outros é outra coisa. O amigo silenciou e, ao despedir-se, pulou a Figueiras o benefício de um passe. Então, na visão cristã, uma coisa é você sofrer o que os outros fizeram. E geralmente a gente sofre na terra, um que passou por algum sofrimento, né? Um sofrimento que não tinha nem débito pendente do passado de Jesus, naturalmente. Mas são sofrimentos grandes, né? Não coisas pequenas que nós mesmos criamos. Porque 90% do que sofre a gente cria, a nossa cabeça, são nossos pensamentos, aquilo a gente reage a certas situações. Então a gente cria um inferno para nós mesmos. Né? Mas existem aqueles sofrimentos que não acontecem com ele. Né? Ser roubado, se perder todos os bens, ser abandonado. Né? Isso acontece. Perda de entes queridos. Então, geralmente quando acontece isso, essas são situações que muitas vezes nós também já fizemos no passado. E nesse momento nós estamos nos libertando. Ao perdoar, nós estamos apagando o mal que fizemos. Não é pagando, é apagando o mal que fizemos. Quer dizer, fica registrado, mas estamos quites. Ao não perdoar, nós continuamos em débito. Embora tenhamos sofrido mal, nós continuamos em débito com a lei divina. Jesus disse isso, inclusive no Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, ao perdoar, nós estamos nos libertando. Quem faz o mal está se escravizando. Tem uma história muito conhecida, acho que muita gente lembra, daquele homem de origem japonesa, que o filho foi sequestrado e assassinado por um ex-funcionário dele, o homem, né? O menino. Ficou muito famoso esse caso, sai do Brasil inteiro, aquela coisa. Eu vi ele um dia, um programa, dando depoimento que me impressionou bastante. Ele falou o seguinte, né, católico, né, ele falou o seguinte, você perdoa, eu senti que perdoar, eu senti que o meu filho queria que eu perdoasse. Mesmo sendo católico, ele sentiu que o filho queria que ele perdoasse.
E aí, um dia, aí eu resolvi visitar o assassino do meu filho no presídio. E antes, eu senti uma inspiração, abri a Bíblia que eu tinha em casa e deu uma passagem do Evangelho e foi com aquele propósito. Quando ele entrou e viu o homem sentado esperando por ele, a primeira coisa que ele pensou foi pegar uma cadeira e matar o homem. Foi aquele vulcão dentro dele. Mas ele pensou em Deus, pensou e se acalmou. E foi falar com o homem. Falou com o homem e no final ele falou assim: eu sei que você tem uma filha. E aí o homem ficou pálido, achando que ia fazer um mal para a filha. Não se preocupe. Vou fazer para sua filha tudo aquilo que você não fez comigo. Eu vou ajudá-la enquanto você está aqui. Não se preocupe com isso, eu não vou fazer mal a ela. E foi embora. Foi embora e foi quando saiu da cadeia, ele sentiu que tivesse tirado uma tonelada das costas. A filha estava recomeçando para ele. A mulher dele engravidou, teve uma filha, a vida continuou para ele. Se ele tivesse matado um homem, feito qualquer coisa, o que adiantaria trazer o filho de volta para ele? E arruinar a vida dele, arruinar a vida da família dele, da mulher dele, porque ele ia ser preso. Né? E ia sofrer terrivelmente. Ele procurou se libertar. Então, o perdão para ele foi uma libertação. O outro vai responder perante a justiça humana, perante a justiça divina, pelos maus. O outro se internou. Nós sabemos quando alguém entra no caminho do mal, mas não sabemos quando a pessoa vai sair e em que condições vai sair. Porque às vezes a pessoa, André Luiz, por exemplo, descreve um caso em que ele visitou um menino que ele tinha paralisia cerebral, ele ficava na cama, não conversava, só gemia, gritava, enfim, ele estava totalmente naquela cama ali, sem ação. Um jovenzinho. E aí ele foi lá e viu dois espíritos ao lado dele, obsessores. De vez em quando um se aproximava com ele e tocava o cérebro do menino e entrava em convulsão. E a mãe abraçava, chorava, aquela coisa toda. Então, eu falei, o que é isso? Né? Esse jovem, alguns séculos atrás, ele participou de uma revolução, de uma revolta popular. Quando assumiu o poder, ele levou à morte várias pessoas, talvez foi até a Revolução Francesa, né? A gente não sabe. Levou à morte várias pessoas. E com isso criou uma série de inimigos espirituais. Ao invés de reconciliar com os amigos, com os inimigos, ele criou inimigos, muitos. E muitos deles, quando ele desencarnou, o aguardavam. Imagina você desencarnar e ver aqueles rostos, falando assim: agora você está com a gente. Ao invés de ter uma pessoa querida, que vem nos abraçar, que a gente vê aquelas pessoas, aquilo nós fizemos mal. E foi isso que fizeram com ele. Torturaram, fizeram horrores com ele. Durante 200 anos ele foi perseguido. Alguns aos poucos foram perdoando e abandonando a obsessão. Mas ficaram aqueles dois. De centenas de espíritos que odiavam aquele homem, ficaram dois. E foi por esses dois estão sendo atraídos por essa mulher, pela mãezinha do rapaz. E em breve eles renascerão como irmãos. E ali, enfrentando dificuldades juntos, aprenderão a se amar uns aos outros. 200 anos. Se foi a Revolução Francesa, a fase do terror da Revolução Francesa, foram mortos, foi 1 ano, 2 anos. Por 200 anos a pessoa fica ligada, respondendo por esses crimes que cometeram. Então, as pessoas que cometem crimes, quaisquer que sejam, precisam das nossas preces. Porque nós também já podemos ter tido esses crimes. E ao fazer a prece, na verdade, estamos pedindo perdão a nós mesmos. O André Luiz conta que no curso espiritual, lá no livro de libertação, ele estava numa cidade umbral.
uma colônia de espíritos justiceiros, né, que pegavam espíritos devedores e atormentavam eles ali. E em determinado momento, quando um daqueles espíritos falou, ele mais o público, né, e o outro companheiro, eles estavam ali bem disfarçados, porque eles tinham que conversar com o Gregório, que era um dos líderes, mas primeiro eles tinham que passar naquele. E ele conta que quando o espírito começou a falar da acusação, vocês estão aqui chorando, mas vocês fizeram mal e tal, aquela coisa toda, né? E ele começou a gritar ali, aquele pessoal chorando, e falou assim, que ele mesmo, lembrando o mal que já tinha feito, ele mesmo também fez uma prece pedindo perdão a Deus. Quem de nós já não fez o mal? Se nós agora estamos numa posição como essa, como a dele, desse amigo aqui, do Filgueiras, nós temos que dar graças a Deus. Estamos saindo do mal que nós criamos, quando tem gente que está entrando. E não sabia que a pessoa vai levar 10, 20, 100 ou 200 anos, ou até mais, para sair desse mal. Então, cabe a gente se reconciliar, fazer a nossa parte, mantermos nosso coração livre. Nós estamos uma vez, fui com o Davi, acho que todo mundo conhece o Davi, na nossa casa. Davi é médico, né? E nós temos uma atividade na casa que a gente chama de samaritanos, que é visitar o doente no sábado à tarde. E teve uma vez que eu fui com ele. Nós fomos visitar uma senhorinha que estava numa cama, assim. Ela estava inconsciente, ela estava bem velhinha, assim, toda encarquilhada, assim, né, com expressão bem velhinha, bem seca, assim, magrinha, ali. Pouco tempo depois ele se encarnou. Mas uma situação difícil e tal, e a gente abriu uma passagem do Evangelho e foi substituindo a passagem que a gente abre, entre aspas, ao acaso, assim, a gente abre pela influência do Espírito na hora, né? E realmente foi o perdão. Geralmente a pessoa que estava não foi ela, foi a filha dela, eu acho que abriu. E foi o perdão. E aí, o Davi depois contando, né, que ele perguntou, ele pensando no Senhor aqui, por que essa pessoa está numa situação como essa, né? E aí, a espiritualidade, né, na qual o Espírito gosta de presta atenção no que era essa atenção. E aí conseguiu ouvir o que ela estava pensando, né? Ela fala assim, eu não perdoo, não vou perdoar jamais. A gente ódio no coração. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem uma condição como essa é a mesma coisa. Mas no caso dela, ela está desencarnando com ódio, sem se reconciliar com os seus adversários. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso faz parte da nossa libertação espiritual, da nossa salvação, se a gente pode dizer assim, isto é, salvar-se de não cair em novos erros, de não se precipitar em novos despenhadeiros que no passado a gente já esteve. Para finalizar, a gente queria contar aqui uma pequena história narrada pelo espírito Humberto de Campos, que se titula A Última Tentação. Então, a história se passa no dia e no momento da crucificação de Cristo. Jesus estava crucificado. E aí dizem, né, a história, quando ele fala assim, dizem que Jesus é porque é uma história com fundo moral. Né? Então, lógico que é exatamente assim, mas é uma história com essa reflexão da parte moral. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos no meio da multidão. Então, ele começou a olhar onde é que estava Pedro, né? Onde estaria Tiago? Onde estaria os amigos dele, né? O que ele teria levado Judas a esquecer? Onde é que estaria Filipe, Bartolomeu? Relembrou as conversas que ele tinha com Mateus, né? Então, onde estariam aqueles discípulos para quem ele deu tanto carinho, tanto amor?
De lembrança em lembrança, teve fome de ternura. E lembrou das criancinhas da Galileia, das pessoas que se aproximavam dele, de todas aquelas pessoas que conviveram com ele. Recordou os Zebedeu. E só viu João. João estava ali junto com a mãe de Jesus. Estava dando amparo. Era o único que se encontrava ali. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Foi quando viu levantar-se, no meio da multidão desvairada, alguém que lhe reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. Aqui a Bíblia fala do diabo, Mas a gente sabe que a figura do diabo como espírito eternamente mal, isso é possível, mas existem espíritos que estão comprometidos com o mal, se comprometeram com o mal. Um dia se tornaram bons, depois resgatarem o mal que fizeram. Mas existem aqueles espíritos realmente maldosos, e esse era um daqueles que teriam tentado Jesus no deserto, no templo, no cimo do monte. O gênio da sombra chegou perto dele e falou: amaldiçoa os teus amigos ingratos, e eu te darei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de leal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza, e descerás triunfante da cruz. Reconheça que teus amigos são covardes e burros. Então reconheça, amaldiçoa os seus amigos. E eu te darei o reino da terra, não pode dar o reino do céu dele. E aí Jesus escutou, mas o pranto começou a descer mais intensamente no seu olhar. Sim, pensava Jesus, Pedro negara, mas não com maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente, que com os dias se transforma em um tronco robusto. De fato, Pedro se transformou nesse tronco robusto, um grande discípulo. Judas entregara, mas não com uma fé. Isso é interessante, Jesus pensando. Iludia-se com a política farisaia. E ele encontrou dentro da alma a necessária justificação para todos. E parecia esforçar-se por dizer isso do coração. Então ele pensou, estudando na cruz, pensando nos amigos, e entendendo que todos eles eram fracos, um dia se tornaram, e eles mesmos um dia, de todos os discípulos, somente João não teve morte, não foi assassinado. Diz que desencarnou por mais de 100 anos de morte natural. Assim. Todos foram crucificados cabeça para baixo, outros foram apedrejados, outros foram queimados vivos, cada um. E todos eles se tornariam oliveiras robustas, mas naquele momento ainda eram plantas frágeis. E aí, quando Jesus quis falar alguma coisa, o espírito do mal se aproximou dele, aguardando o que ele ia falar. E aí, Jesus, olhando, fixando os olhos no céu, rogou um tom inesquecível: perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, porém, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém, o Senhor notou que o firmamento se rasgara e viu que os anjos iam e vinham, descendo de estrelas e flores o caminho que conduziria ao trono celeste. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a realidade sublime da ressurreição. Então a gente vê nessa mensagem Cristo que ele nos deu um exemplo de perdão. Quem são as companhias que a gente quer? Tem aqueles espíritos que são aqueles que acusam, que querem mal, fulano não presta, fulano não presta, se a gente entra nessa faixa, a gente começa a atrair a companhia desses espíritos que estão desejando
que nós pratiquemos o mal, que nós desejemos o mal, que nós não perdoemos, que nós queiramos nos vingar, porque assim nós estaremos ligados a eles. E existem aqueles espíritos que no Cristo querem que perdoamos, possamos perdoar, possamos seguir em frente, possamos continuar com nossas vidas, porque a vida é infinita. O que passou, passou. Serve de lição, né? E, ao mesmo tempo, a gente aprende a lição e deve seguir adiante, orando por aqueles que caem, por aqueles que caem no mal, que cometem o mal. Eu conheço um senhor que ele quando era criança, jovem, 13, 14 anos, ele ficou órfão de pai e mãe. E aí ele foi morar, ele trabalhava numa farmácia, como assistente de farmácia, e ele foi morar na farmácia, onde ele trabalhava. Esse farmacêutico era uma pessoa muito dura, era uma pessoa assim, muito grossa, não dava atenção, e assim, não maltratava verbalmente, né? Não tinha nada, mas maltratava verbalmente. A pessoa, aquilo doeu muito nele, né? Porque estava tirando os pais, um pouco mais de um ano, em 2 anos ele ficou órfão de pai e mãe. E ali naquela luta, aquela se sentindo abandonado, né? Bom, passou um tempo, ele mudou de farmácia para uma farmácia de uma outra senhora, que o acolheu como se fosse um filho. E aí, a partir daí, ele foi seguir, cresceu, foi trabalhar, foi viver a vida. Mas aquela experiência daquele homem que estava no mal, foi uma experiência muito marcante para ele. Por que será que ele passou por isso? A gente não sabe. Muito provavelmente, ele fez alguma coisa semelhante no passado. Ele também não foi um bom patrão, digamos assim. Também não soube cuidar daqueles que dependiam dele. Ele podia ter simplesmente guardado a mágoa e continuar assim, não. E depois foi ter várias pessoas, como ser subordinados a ele. Ele foi uma pessoa extremamente boa, extremamente caridosa, extremamente gentil. As pessoas, os subalternos dele, em todo lugar que ele trabalhou, adoravam ele. Aprendeu isso. O justiça isso não é castigar. Ele falar, olha, isso aqui que você fez, não faça mais. O duro que às vezes a gente passa por uma coisa e repete. E aí a gente não sai desse ciclo, né, de consequência, erro, consequência. Aí erra de novo, a gente tem que quebrar. Então esse senhor quebrou esse ciclo. Com certeza que não precisa passar mais. Foi um excelente patrão, foi um excelente. E vai poder estar livre, digamos assim. E se ele ficasse com raiva, com ódio, e procurasse descontar nos outros o que ele passa, o que ele passou. O que acontece muitas vezes é isso. Eu passei por isso, então eu vou descontar nos outros. Não ia sair desse inferno nunca. Né? Então o perdão nos liberta, abre as portas, embora às vezes chorando, abre as portas do futuro para a gente. E as pessoas que verem, como aconteceu nesse caso aqui, as pessoas estão começando o processo que vai ainda curar, porque tudo aquilo de mal que a gente faz, quando a gente faz, retorna, o bem ou o mal. Se fizermos o mal, mais cedo ou mais tarde, a gente tem que lembrar como o Chico Xavier falou, né? Quando o Chico estava sendo perseguido pela imprensa, por muitas pessoas, e o pessoal falava, Chico, você não vai responder, você não vai. Ele falou, meu filho, eles vão viver. Eu vou trabalhar, vou continuar a minha vida, não vou ficar preso ao que eles estão falando, tem que falar de mim. Mas eles vão viver. Todos nós vamos viver. Né? E aí tem que lembrar disso. A gente quer viver melhor, o perdão é a chave para isso. Então, o Senhor nos abençoe e nos ilumine.